Vamos lá, rapaziada, capítulo 307 de Blue Lock, acho que um capítulo bem hype aí há muito tempo. Finalmente tivemos esse capítulo, nós temos Izag começando o seu tour na Europa e nós temos um New Gen sendo apresentado, exatamente, e esse New Gen é titular do time profissional do Barcelona e está jogando junto do Lavinho, que também apareceu nesse capítulo. Então, se você quer saber tudo o que rolou nesse capítulo, se inscreve, curta e compartilha o conteúdo, porque bora de review do capítulo 307. Lembrando, no nosso Discord você pode ler o capítulo de Blue Lock, porque lá eu mando o link. Então, se você quer saber onde ler, chega no nosso Discord que lá você vai saber. No mais, tem aí redes sociais e muito mais na descrição. O capítulo abre com o Izag chegando na Espanha, ele chega em Barcelona e além do ticket que ele tem para assistir o jogo na Espanha e a passagem de avião, ele tem também tickets de outros países, de jogos de outros países. Só que vale pontuar uma coisa, tá? É sim, eu acredito também nisso, que o Izag ele pode ver sim alguns New Gens em ação. No entanto, o que foi dito na tradução é que o Izag ele vai ver por conta própria a classe global de futebolistas. Então não necessariamente ele vai acessar talvez New Gens. Ele vai ver jogos profissionais, acredito eu, por conta dessa tradução, ok? Não necessariamente ele vai ver jogos que tem um New Gen necessariamente. Por exemplo, esse jogo do Barça acabou que tem um New Gen e acabou que o Izag pode acabar enfrentando ele na Copa do Mundo Sub-20, como por exemplo, ele vai enfrentar o Loki, que é um jogador profissional e vai estar na Copa do Mundo Sub-20. Esse camarada a gente ainda não sabe porque ele já joga no profissional e tudo mais, mas ele tem idade sim para jogar. Mas nós já vamos chegar lá nesse camarada. O Izag ele vai para a Inglaterra, o time, o país, no caso do Manshine, ele vai para a França, o país do PSG, onde ele pode sim acabar vendo o Loki em ação a nível profissional e provavelmente jogando muito mais a sério do que ele jogou as partidas que ele enfrentou o Izag, por conta do grau de exigência e até mesmo talvez da necessidade dele vencer aquela partida. Mas no caso, nesse capítulo, ele vai ver o jogo da final da Copa Rei. Nós temos Barcelona versus Atlético de Madrid, que em Blue Lock vai se chamar Chicoride. Depois a gente faz um vídeo de referência sobre esses nomes, tá? Porque eu particularmente não curti, mas tem sim uma referência para criar esse nome. Lembrando que nós temos o Izag, lembrando que o Bátira escolheu o Barça, e certamente o Izag ele fica animado. Só que quem tá animado também é o estômago do Izag, que tá com fome, e o Izag acaba indo para um restaurante. Só que quando ele pega o cardápio, ele não entende absolutamente nada. Só que ao invés dele chamar o garçom e conversar com o garçom do jeito que ele conversou com esse camarada aí, o Izag ele vai na mesa de um estranho, que é um camarada bem grande, e ele começa a conversar com o camarada. Opa, e aí, irmão? O que você tá comendo aí? Por que ele faz isso? Porque ele achou que o prato que o camarada tá comendo é um prato gostoso. Então, ele vai lá, entrega os foninhos da Mikado Corporation pra esse camarada. O camarada tem uma cicatriz gigante ali na cara, uma cicatriz bem chamativa na cara, e ele começa a conversar com esse local aí. Ele pergunta o nome da comida e ele começa a conversar com este cidadão. E este cidadão é o New Gen que foi introduzido nesse capítulo, chamado Bunny Iglesias. E aqui nós temos alguns detalhes para serem analisados, como por exemplo o chapeuzinho de coelho com a mesma cicatriz que o Bunny tem no rosto. Beleza? Agora, o Bunny ele questiona o Izag sobre, tipo assim, pô, de onde você veio? Você é do Japão, que legal, o que você tá fazendo aqui? E o Izag ele começa a falar do futebol. Só que ele não sabe que está falando com o Bunny Iglesias, e isso tá me soando um pouco estranho, sabe por quê? Porque vamos dizer assim, o Izag ele gosta de futebol. E os New Gens, eles são conhecidos. Eles são ali meio que figuras carimbadas. Pode ser que o Bunny tenha passado despercebido, ou o Izag acabou não se atentando, ou não entendendo que ele é ele.
Mas eu acredito que pode ter havido uma substituição, pode ter ocorrido uma substituição recentemente nessa lista dos 11 jogadores. E o Bunny pode ter entrado no lugar de quem? Afinal de contas, ele está atuando como se fosse um ponta ali, como se fosse um segundo atacante. Ele pode ter entrado no lugar do Julian Locke. A questão é que a gente não sabe como essa lista é montada, a gente não sabe como é que essa lista é criada, quais os critérios para selecionar e, enfim, substituir os jogadores, ok? Mas fica aqui a minha teoria. Eu acredito que esse Bunny pode ter sido recentemente introduzido na lista porque o Inzaghi de fato não conhece esse camarada. E outra coisa que me chama atenção é que esse camarada tá meio que, tipo assim, comendo como se fosse uma pessoa normal. E ele não é uma pessoa normal, ele é um jogador do time da cidade e todo mundo reconheceria ele porque ele tem uma baita de uma cicatriz chamativa na cara. Bom, o Inzaghi, ele fala do futebol, ele fala o que gosta do futebol, que tá ali pra aprender mais, porque a cada vez que ele aprende, ele fica mais animado com o futebol. Ele entende que quem apara as arestas de uma era são os jogadores, é a individualidade de cada um, mas ele entende que por conta da tecnologia, dados estatísticos e tudo mais, o futebol tem ficado cada vez mais complicado e difícil de ser compreendido. O Bunny, ele fica meio que invejado do Inzaghi, ele fica ali com um pouco de ciúmes e tudo mais, e ele começa a falar algumas coisas estranhas, como fala que o Inzaghi não tá incomodando ele, sorrindo, ele não gosta de gente sorrindo perto dele, ele não gosta tanto de pessoas assim, que ficam alegres o tempo todo. Eu acredito que tem a ver sim com o futebol. Eu acredito que tem a ver não só com o futebol, mas com o backstory do Bunny, que com certeza vai ser retratado por conta da cicatriz, vai mostrar como ele ganhou essa cicatriz. Acredito que isso seja algo que possa ocorrer, não necessariamente na Copa do Mundo Sub-20, mas lá na frente isso possa acontecer, tá? E o Bunny, ele começa a falar algumas coisas e o Inzaghi meio que se sente incomodado, meio que tipo assim, pô, desculpa aí, cara, eu não quis te incomodar, eu não quis meio que fazer você ficar mal aqui durante o seu momento de refeição, né? Enfim, de qualquer forma, o Bunny, ele levanta e vai embora, né? Ele devolve o foninho pro Inzaghi e acaba indo embora. E o Inzaghi, ele acaba pedindo a comida que o Bunny tá comendo, só que o Bunny parece que ele falou a comida errada, o Inzaghi entendeu errado, e o garçom, ele meio que corrige o Inzaghi e o Inzaghi fica todo sem graça. De qualquer forma, agora, depois do momento de alimentação, o Inzaghi vai pro Camp Nou e vocês podem estranhar, pô, Rodrigo, esse não é o Camp Nou, né? Pode ser o genérico do Camp Nou, mas não é o Camp Nou, porque o Camp Nou novo, pós-reforma, vai ter o teto que vocês estão vendo aí. O atual realmente não tem, ou pelo menos não é totalmente coberto. Se eu não me engano, tem uma parte que tem o teto sim, mas o moderno, né, o reformado vai ter o teto e o Kaneshiro já está passando este Camp Nou como o Camp Nou do Blue Lock. E o Inzaghi, ele fica, assim, chocado com a atmosfera, porque o Camp Nou cabe, sei lá, 80 mil pessoas, 90 mil pessoas, e tá lotadaço, porque é um jogo de final, né? É contra um outro time grande, é um rival ali, que é o Atlético de Madrid. O torcedor do Barcelona está eufórico e a atmosfera que eles criam no estádio é absurda, e o Inzaghi, ele nunca tinha presenciado isso. Só que o Inzaghi, quando ele presencia isso, ele fica hypado e fala que ele vai estar ali em algum momento. Isso é bem legal, para manter o foco. Para diferente, por exemplo, do Nagy, que perdeu o foco, o Inzaghi continuar mantendo o foco e entender onde ele quer chegar. Agora nós temos o Inzaghi no meio da torcida, a torcida tá gritando Lavinho, Lavinho, Lavinho aparece nesse capítulo. E agora nós temos o começo do jogo. O Lavinho toca a bola, sabe pra quem? Pra Bunny Iglesias. E o Inzaghi imediatamente ele já olha e fala assim, pô, pera aí. Eu conheço esse camarada, o que ele tá fazendo aí? Esse camarada é um titular do Barcelona e ele tava, pô, falando comigo até, sei lá, 3, 4, 5 horas atrás. Que é isso? E o Inzaghi foi procurar um pouco sobre esse camarada e descobre que o camarada é o Bunny Iglesias, tem 19 anos, 1,91 de altura, é canhoto e ele faz parte do New Generation World 11, ou seja, New Gen 11. Ele se juntou ao time durante aí o decorrer da temporada e já tem 11 gols atuando ao lado do Lavinho. Agora entra o questionamento.
Ah, o Bunny é melhor que o Kaiser. Ah, o Bunny é melhor que o Sai. Ah, o Bunny é melhor que o Lorenzo porque ele tá no time titular. Vamos lá, o Bunny não é melhor que ninguém, tá, rapaziada? Enfim, ele estar no time titular profissional do Barcelona faz ele, o New Gen, melhor que os demais? Não necessariamente. Por quê? Porque é cultura do time do Barcelona subir jovens talentos para jogar. Então é muito mais normal você ver um jovem formado nas bases do Barcelona jogar pelo time do que um jogador do Bayern, um jogador do Royal e por aí vai, tá? Não estou falando que o Bunny é ruim, mas essas comparações agora, rapaziada, é besteira. O que a gente viu do Bunny? A gente viu um gol do Bunny com o passe do Lavinho e acabou. Ah, mas é um gol numa final, sim, tudo bem. O Breno Lopes fez gol na final da Libertadores contra o Santos. O Breno Lopes é um bom jogador? Então, fica aí o tom comparativo para vocês. O Bunny Iglesias é um jogador que pode ser sim acima da média? Com certeza, porque os números dele não são ruins. Agora, ficar comparando que ele é melhor, pior, enfim, isso daí é besteira, rapaziada. Porque chega lá na frente, o Ario Jubei vai amassar o Bunny e vocês vão ficar falando que é roteiro. Então, dá uma segurada aí, beleza? Se vocês gostaram do personagem, é outros 500, mas dá uma maneirada, tranquilo? E o Lavinho e até mesmo a torcida parece gostar bastante do Bunny e o Lavinho parece entender bastante com o Bunny. E o Bunny, aparentemente, a arma dele vai ser algo relacionado a pulo, seja o cabeceio ou como, por exemplo, o que aconteceu agora, o chute, porque ele pulou bem alto e acabou chutando a bola para o gol, marcando o gol e está 1-0 para o Barcelona contra o Atlético de Madrid. Bunny Iglesias acabou marcando o gol e sim, o Izag pode enfrentá-lo na Copa do Mundo Sub-20. Acredito eu que ele é o representante espanhol New Gen, ok? Então nós já temos um japonês, nós já temos um espanhol, nós já temos um italiano e um alemão. Não, o Loki, ele não é New Gen. Até o capítulo 307, o Loki não é o New Gen. Amanhã ou depois ele pode ser considerado, ou pode ser citado que ele já foi o New Gen, tudo bem, mas até então ele não é o New Gen. Não é difícil de entender isso, rapaziada. Nunca sequer foi citado que o Loki é um New Gen, ok? Então, paramos por aqui nessa parte. E nós temos o jogo acontecendo e certamente esse jogo está sendo televisionado para a Espanha inteira, afinal de contas é uma Copa Nacional. E por ser televisionado na Espanha inteira, quem está assistindo esse jogo são jogadores de outros times, como por exemplo Itoshi Sai. O Itoshi Sai, ele aparenta não gostar nem um pouco do Bunny. Ele aparenta ter um olhar muito odioso para com Bunny Iglesias, ok? Agora, o que aconteceu com Bunny e Itoshi Sai para talvez o Itoshi Sai odiar o Bunny a ponto de ficar mais ou menos com a cara do Sai pela primeira vez alterada em Blue Lock, né? Bom, eu acredito que toda essa construção ou desconstrução e reconstrução do Sai que rolou na Espanha seja por conta do Bunny Iglesias. É só por conta do Bunny? Talvez não, talvez tenha sido mais. No entanto, eu acredito que os confrontos de base entre Royale e Barça envolvendo Itoshi Sai e Bunny Iglesias não tenha sido muito proveitoso, muito feliz para Itoshi Sai, porque provavelmente eu acredito que tenha sido Bunny Iglesias que destruiu o ego do Itoshi Sai, ok? Isso confirma o Itoshi Sai na Copa? Cara, não confirma, mas assim, na minha visão, coloca ele dentro da Copa do Mundo um pé já, pelo menos. Porque eu não acho que o Kaneshiro vai fazer esse retorno, não vai proporcionar esse retorno do Itoshi Sai após 4 anos fora, praticamente, para o Itoshi Sai simplesmente vir, hypar geral e simplesmente não jogar a Copa do Mundo. Agora resta saber se tem a 24ª vaga ou ele vai entrar dentro de uma das vagas que já está preenchida por um dos 23 jogadores. Resta saber tudo isso, beleza? Novamente, foi o Bunny Iglesias que fez isso?
não é confirmado, mas eu acredito que sim. Foi só ele? Talvez não, talvez tenha passado por um processo ainda maior. E não foi só uma derrota, com certeza não foi só um jogo que fez o Sai ficar dessa maneira. Então, teremos ainda muito Bunny Iglesias, o novo New Gen de Blue Lock que foi introduzido no capítulo 307. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas sobre a referência do Bunny. Vou fazer um vídeo mais pra frente, mas é uma referência ainda muito em aberta. Eu tenho meus palpites, como o Haaland, o próprio Ribéry, e vocês têm o palpite de vocês. A galerinha falou do Saviola. Saviola é uma baita de uma referência, afinal de contas o apelido do Saviola é o Coelho, e faz referência a tudo que foi mostrado. No entanto, há algumas diferenças físicas, né? Mas, enfim, referência até que o autor fale, a gente pode ficar aí cozinhando algumas coisas. Belezinha? Espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Curta e compartilha, hypa se tiver aí pra vocês, e é nóis. Fui!